Se os filhos de Deus são energias, como ficam os demônios? Eu expliquei que os filhos dos filhos de Deus são os demônios, que também chamamos de espíritos maléficos malignos. Falei isso na primeira parte, vocês têm que assistir a primeira, é claro. Eu vou falar agora sobre esses seres híbridos que em muitos vídeos eu já expliquei a relação deles, quem eles são, em relação, ou o que são em relação aos ETs, assim conhecidos, extraterrestres. E falei para vocês assistirem com sabedoria o documentário de 1980, Os Deuses Eram Astronautas? Qual de vocês assistiu? Eu vou começar da parte mais polêmica, que eu já adiantei para quem estava ontem no café em Balneário. Vocês entenderam que Deus é bem e mal. Isso aqui parece tão simples, mas é tão profundo que explica tudo. Deus é o bem e a luz. O diabo é o mal e as trevas. Haja luz. Separação de luz e trevas, bem e mal, do hebraico. Já falei isso quantas vezes. Aí vem os anjos. E eu expliquei que anjos vai muito além de mensageiro. E o entendimento errado de demônios, que na verdade são os próprios anjos do mal, porque demônios são outras coisas. Demônios são os filhos dos filhos de Deus, ou seja, são filhos dos anjos. Demônios são os filhos dos anjos. E eu falei que anjos são forças e energias. Quem sabe disso é o pessoal da Cabala. Alguns não são todos. O pessoal do esoterismo, alguns não são todos. O pessoal da Umbanda, alguns não são todos. Que sabem muito bem, através de livros como esse, que mostra um pouquinho do conhecimento de Salomão, e tem tantos outros, que ao decorrer do trabalho enquanto durar essa terra, esse holograma, nós vamos estudar. Filhos dos anjos. Quem são os demônios? Filhos dos anjos. E quem são os anjos? Mensageiros, energias que os umbandistas sabem muito bem que são energias, que lá eles chamam de orixás. Assista meu vídeo Oxalá. Muito bem. Agora, depois de entender que os filhos de Deus são 72 do bem e 72 do mal, surgem vários questionamentos que eu não sei se algum de vocês fez. Se o fez, está guardado aí dentro. Porque ninguém me enviou e-mail, nem pergunta em vídeo. Eu não vi e até esperava ver. Às vezes eu espero. Tem certos momentos que o professor espera dos alunos uma reação. Mas eu não vi ninguém escrever para mim em qualquer plataforma do EC o seguinte questionamento. Irmão Áquil, e como que fica, Frei Áquil, como que fica a questão de, por exemplo, Gênesis 1:26? Como que fica a questão de Gênesis 6? Porque se vocês não souberem, as peças não vão se encaixar e, aliás, não vai haver coerência. E a verdade está na coerência. Quando não tem coerência é porque algo está errado. Então, como vai ter coerência Gênesis 1:26 e Gênesis 6? Gênesis 1:26, para quem não se lembra, é um texto muito usado pelos trinitários para defender, apologizar a Trindade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aqui, o plural divino. Plural. E Gênesis 6, assim como também podemos citar Gênesis 11,
que ele disse: eia, desçamos ali, confundamos os homens, que eu já expliquei na parte 1 de novo, sobre as línguas, quando ele fez a confusão. O próprio Deus fez a confusão, porque ele é essa ambiguidade no crivo. E em Gênesis 6, nós temos o relato que os filhos de Deus, aqueles também que aparecem no livro de Jó, um livro poético, quiseram, e assim fizeram, materializar, ter relação com as mulheres da época, e nasceram seres híbridos, justamente pelo fato de que eles são deuses. Deuses. Que Salomão, aí na Goétia, a gente vai ter um outro nome para eles, que são os gênios da humanidade. Então, tanto faz, gênios, deuses, anjos, só não pode chamar eles de anjos caídos. Caídos no sentido literal e físico, porque eles não caíram de céu nenhum, nem terça parte. Apocalipse 12 é tipológico, como a maior parte de vocês que estudam comigo sabe, e ainda vai acontecer como abre a carta não, ou melhor dizendo, o livro de Apocalipse 1:1. Coisas que em breve vão acontecer. Apocalipse 12, portanto, a terça parte, o dragão, a cauda, as estrelas, eles também são chamados de estrelas, olha que coisa. Por isso que eu fiz o vídeo dos planetas, tal, representando, e a gente vai estudar mais isso para frente. Eu quero fazer um vídeo sobre zodíaco, mas mais para frente. Tudo, na verdade, vocês não, os sábios que me assistem aqui nem se assustam com esses termos, porque tudo se encaixa. Não vai mais nada além disso. Vocês vão aprender alguma coisa nova, mas é tudo uma coisa só. Do átomo até toda a galáxia. Da mínima poeira cósmica, grão de poeira cósmica, a toda a metafisicalidade. Tudo é uma mesma coisa. Tá? E vocês descobriram já como que o código-fonte funciona. A diferença é que a gente vai ter mais informação. Só isso. Os nefilins. Pois é, alguém está perguntando os nefilins, é isso aqui. Esses seres híbridos, por que gigantes? Resultado de uma mudança genética das energias, deuses, gênios, estrelas, como vocês quiserem, anjos do mal, que tiveram relação com as mulheres e nasceram os demônios. Agora sim eu posso falar demônios. E por que se transformaram em demônios? Demônio significa seres inteligentes e espíritos de homens. Para os espíritas, eu já elogiei os espíritas nisso, eles estão certos, são espíritos de homens, espíritos malignos, que incorporam pessoas. E por que espíritos malignos? Porque são homens. Que homens? Os homens híbridos, os gigantes que morreram. Já expliquei isso quantas vezes, acho que eu não tenho que ficar falando tudo isso de novo, porque quem não sabe tem que assistir os vídeos lá atrás. Vamos explicar aqui. Façamos o homem, que eles, nova versão da linguagem de hoje, sejam como nós. Nós quem? Eu perguntava ao Thales, a Cibele, a Marla, a Fernanda, ao Túlio e a Adelaide. Nós quem? O Trinitário vai dizer a Santíssima Trindade. Ah, é a Santíssima Trindade? Então, páginas para frente, Gênesis 11. Eia, desçamos ali, confundamos os homens. Aí se gerou, criou-se as línguas dos anjos, os idiomas, que são todos os idiomas dos homens. Cabe a Trindade em Gênesis 11? Não cabe. Então mata ali, plural, coisa mais fácil do mundo. Mas tudo bem. Mas aqui, para quem já venceu a Trindade, já evoluiu, isso é coisa lá do curso Desteologizando lá atrás. Como é que fica façamos e como é que ficam esses que tiveram relação com as mulheres? Se eles não são seres fixos. Não sei se ficou claro na primeira parte, que a única diferença não é que ele não tem rosto, que ele não tem cabelo, que ele não tem asa, que ele vem, que não vem, que é isso. Eles são energias do bem ou do mal que vêm e que vão, que se manifestam como teofanias, como epifanias, como o próprio Jesus Cristo. E eu inclusive disse no finalzinho da primeira parte que Jesus pode ser considerado a teofania de Deus. Quem assistiu aquele meu vídeo Jesus, holograma do Pai? Quem assistiu o meu vídeo Jesus não existirá para sempre? Jesus é o verbo. Sabedoria em carne, Deus em carne, espírito em carne. Deus é espírito, Deus não é carne, Deus não é matéria. Se ele fosse matéria, ele seria imperfeito.
Entenderam? Então, Jesus mesmo é um anjo, é uma representação de anjo. Ele é um mensageiro de Deus. Ele saiu do seio de Deus para a terra para cumprir uma missão. Ele foi enviado, apostolou, mesma coisa que anjo. Quer dizer, a concepção angelical, etimológica, é absolutamente diversa, distinta da concepção teológica totalmente equivocada. Vamos mais? Eu quero olhar bem nos seus olhos, caro aluno iniciado ou já evoluído, bem nos seus olhos, bem no olho aqui do Túlio Melo e da Adelaide Vale, que representam todos vocês, e perguntar, eles não valem, eles já sabem, perguntar para vocês, se 72 anjos do mal são energias do mal, quem teve relação com as mulheres e nasceram os gigantes, aí sim, físicos, materiais, híbridos. Por isso híbridos, por conta dessa miscigenação genética. Quem? E mais, a quem se refere o nós? Em Gênesis 1:26, em nova linguagem de hoje, vou refrescar a vossa memória. Vamos fazer criaturas como nós? Nós quem? Se os anjos do bem são energias que emanam de Deus, se os anjos do mal são energias que emanam do mal de Deus, no crivo, para o crivo, 7.000 anos, esse plano chamado mundo, tudo é ele. Miguel não é uma pessoa distinta. Você entendeu? Assim como refutei a Trindade, eu estou refutando toda a hierarquia angelical, toda a concepção teológica angelical e demonologia e satanologia e o que for. A começar pela história mentirosa de Lúcifer caindo do céu e enganando a terça parte dos anjos, que é ridícula. Eu estou perguntando a vocês quem? Alguém respondeu ali, os querubins. Mas os querubins estão aqui. Aí alguém vai dizer, mas são os anjos do mal, chefes. Estão aqui. Não tem para onde ir, são tudo energias, orixás. Só tinha Deus. Agora não tem só Deus, agora tem eu, tem o Túlio, tem a Adelaide, tem você. Agora ele criou muita gente. Encheu a Terra. Hoje, 8 bilhões. Fora os que estão aí. As consciências em evolução, no purgatório e em descanso. Eu pergunto a vocês, para quem ele disse isso? E você acha, Gabriel? Oh. Vê só. Olha aqui. Hoje, vocês vão aprender quantas virtudes tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do cérebro. E essas qualidades cerebrais, representadas pelo hardware cérebro, que é o software, muito mais que software, é o sistema desenvolvido complexo chamado de alma, psique, que eu falei na primeira parte, morada de demônios, entenda? Ou morada da bondade representada pelas boas energias. Vocês vão entender que Deus é criteriosamente igual a nós com as mesmas qualidades. E são essas qualidades que nós chamamos de anjos. E na bifurcação, ambiguidade da vida, como o filme do Dan Brown, anjos e demônios. Em outras palavras, acho que eu vou entregar já, porque senão depois demora. Segura aí. Me diga, lembra dos trabalhos da matéria? Que você lembra como obras da carne? A mesma coisa que dizer trabalhos da matéria.
Obras da carne, trabalhos da matéria. E trabalhos do espírito, da imatéria. No céu representa a imatéria, a terra representa a matéria. Quem lembra desse texto de Paulo, Gálatas 5? Lembra? E ele cita algumas características. Por exemplo, o sentimento, o desejo, quem não assistiu tem que assistir a trilogia O Poder dos Desejos. Tudo é desejo. O desejo de vingança. O sentimento de inveja. Sabe o que é inveja e vingança? Olha pra cá. Inveja, vingança. Quem me cita duas qualidades boas do homem aí? Duas qualidades boas. Perdoar, amar. Amar é muito amplo. Vou colocar mais específicas. Vou colocar aqui mansidão. E paciência. São virtudes da alma, da casa, do psique. Virtudes boas, virtudes más. Não. Quem está preparado aí para escutar isso? Isso daqui são energias, frequências do bem ou do mal, anjos do bem e do mal. Assim como existe isso no micromundo, microdimensão, microesfera, assim também na macroesfera, macrodomo, macromundo, macro, o que você quiser, metafisicalidade, é igual. Assim como átomos recebem ao seu lado a órbita de elétrons, prótons e nêutrons, assim também em paralelo recebem as estrelas a órbita de planetas e planetas recebem órbitas de luas. Micro e macro. E no micro e macro, mansidão, paciência, inveja e vingança são qualidades do bem e do mal, são nossas energias, são nossos orixás, são nossas frequências que atraem energias positivas ou negativas, yin e yang, triângulo para cima, triângulo para baixo, o que você quiser, o xadrez da vida. E são desejos, orações registradas no código-fonte no teu espírito. Quando a tua casa passa a receber, a tua casa é morada, passa a ser habitação de energias positivas ou negativas. E o que é energia? Quem pode responder aí o que é energia, o que é força? Anjo. Anjo é a metáfora. A Bíblia é cheia de metáforas, de linguagem antropomórficas, linguagens de criança, para que vocês compreendam o que é a vida, o que é a existência, onde vocês estão, por que estão, para onde vão. Presta atenção na profundidade disso. Isso aqui na microesfera são os seus anjos. Quando eu sinto vingança, quando eu sinto inveja, mansidão e paciência, eu estou recebendo e atraindo energia anjos do bem. São 72 virtudes, vou mostrar hoje, dentro de nós. Dentro de mim. Dentro de você. Na macroexistência, adivinhem, Deus também tem 72 virtudes do bem e do mal
ele estava falando tipologicamente, como todo o livro de Gênesis é tipológico. Por que esse versículo não seria? Ele estava dizendo nós, qualidades, porque ele, diferente de nós, tem o poder de corporificar, manifestar teofanias, epifanias, manifestações espirituais de suas virtudes. Então, quando falamos arcanjo com espada, Miguel não é um anjo específico criado como eu e você, que um dia começou a viver, que foi criado especificamente. Não, é uma energia que emana de Deus, que sai de Deus e que vai ficar até quando ele quiser, quanto tempo da eternidade, apesar que a eternidade não tem tempo, é atemporal, que ele quiser. Mas para nós entendermos, esse anjo, arcanjo, que nós conhecemos como Miguel, é uma qualidade de Deus, de batalhador, de vencedor, de guerreiro, de lutador, de trabalhador. E quando ele é Gabriel, quando ele é o mensageiro, aquele que manifesta-se para comunicar, é o enviado de Deus. O que é anjo? Anjo é o mesmo que enviado de Deus. Procure em qualquer dicionário. Quer dizer, sai de dentro dele. O que Jesus era? O enviado de Deus. E Jesus e o Pai são dois? Quem aí já compreendeu? Essa é só a introdução. Nós temos qualidades idênticas. E é aí que você, na visão cíclica, cicloencíclica, cada vez mais circulando, orbitando e se aprofundando na visão cicloencíclica, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E dessa vez a gente está entendendo mais profundamente ainda o que vem a ser a criação dele, a sua imagem, ao seu reflexo, ao seu espelho e semelhantes a ele. Nós somos extremamente semelhantes a eles. Nós temos 72 virtudes do bem, 72 virtudes do mal, que hoje nós chamamos de anjos. E que a pessoa simplesinha vai imaginar aquele anjo. Mas a Bíblia diz, irmão, que o que tem asa não importa. Se Deus quiser colocar rosto de animal, como colocou no livro de Ezequiel, se ele quiser colocar roda nos pés, se ele quiser fazer uma carruagem de fogo, se ele quiser colocar rosto de leão com corpo de homem, não importa. Quando é que vocês vão entender e parar de fechar Deus numa caixinha? Tem que ser assim, porque daí nasceu e existiu a concepção metafísica, não é a física. O teu mundo físico não representa nada, é só um sono, é só um sonho. Quem entendeu? Eu acho que está dando um nó na cabeça de uns ali pelo chat. Vamos lá. As 72 forças ou energias do bem. Primeiro, é subdividido em ordem do trabalho celeste. Isso aqui que eu vou falar é teologia católica, protestante na sua grande maioria, muito respeitada pelos muçulmanos, pelos judeus e pelos esotéricos místicos que acreditam até em anjo da guarda. Quem não assistiu o meu vídeo Anjo da Guarda tem que assistir. Não é que existe anjo da guarda. Não. 8 serafins iluminam e depuram. Príncipe, segundo eles, e escritos relatos do próprio Salomão, e antes de Salomão, Enoque, e outros livros antigos com mais de 5.000 anos, o príncipe é Metatron. É o mais poderoso deles. Aí alguém já começa a mistificar, imaginar como é que é esse serafim. Ele deve ser assim, ele deve ser... Aí vem um artista, desenha, a imagem fica na mente, igual a imagem de Jesus. Aquela imagem do Jesus desenhado, pintado. Ei, presta muita atenção. Anjos são energias, manifestações, virtudes
virtudes, qualidades de Deus, características, atributos de sua personalidade dentro do todo. Então, é apenas uma personificação da manifestação, para que a metáfora faça sentido. O que é serafim? É aquele que depura. Tem raiz hebraica no saraf, que quer dizer consumir com fogo. Podemos dizer, e aqui é eu dizendo, que eles são responsáveis pelo purgatório das almas. Os serafins é que queimam com fogo. Os querubins são 8. Quantas vezes vocês já ouviram falar? Isso vocês decoraram, né? Isso vocês lembram. Querubim, serafim, anjo, arcanjo. Isso vocês lembram, não lembram? Tem mais. Tem domínio, tem tronos, tem anjo. Mas vocês lembram de anjo, arcanjo, querubim, serafim. Não lembram? Só que o que vocês não sabiam é que, segundo a teologia, são 8 em cada classificação. São 8 querubins e um chefe. 8 serafins e um chefe. 8 arcanjos e um chefe. 8 para o número 9 é o supremo, é o arque, é o chefe. É o senhor deles. No caso dos querubins, o chefe é Raziel. Querubim vem do prefixo querub, que significa cobrir, com asas, proteger. 8 tronos executam interferência, juízo. Príncipe Auriel. Depois vem a segunda classificação. Ordem dos governadores dos universos. Oito dominações responsáveis pelo elo entre o material e o metafísico. Príncipe Uriel. 8 potências responsáveis pelo controle das criações e planetas. Príncipe Camael. 8 virtudes, qualidades responsáveis pelo crivo. Príncipe Rafael. A terceira classificação, ordem do trabalho da humanidade. 8 principados. Lembra da expressão? Efésios 6, os príncipes responsáveis pelas nações. Príncipe Raniel. Você deve lembrar que quando Jesus expulsava demônios, e agora está se falando de espíritos malignos, que são o quê? Filhos dos filhos de Deus, ou seja, as energias de Deus, eu vou falar no final, tiveram relação com as mulheres, coabitaram porque fazia parte do plano dele. Ih, irmão, ai meu Deus do céu, agora complicou tudo, deixa para o final, segura. Mas a grande questão é, quando ele expulsava esses espíritos malignos, os fariseus que acreditavam em anjos, diferente dos saduceus, diziam o quê? Ele os expulsa por meio dos príncipes de demônios, que muitas vezes na sua Bíblia mantém o original e traduz errado para Bel ou Baal Zebu. Entenderam? Os fariseus já entendiam, já tinham conhecimento através dos livros de Salomão, de Enoque, que existiam príncipes de espíritos. Mas quem são esses príncipes, na verdade? São qualidades de Deus que se corporificam, materializam em matéria de luz. Ou também, sem nenhum problema, em matéria humana. Efemeramente, como manifestação. Como é o caso dos querubins, vocês vão ver. 8 arcanjos executam o juízo do bem e do mal. Príncipe Miguel. No livro de Tobias, por exemplo, Miguel está arrolado como 7 arcanjos que estão diante de Deus. São luzes, manifestações corporificadas de luz. 8 anjos, também responsáveis pelas comunicações, enviados apóstolos para cumprir missões, e o príncipe é Gabriel. Essas são as 72 energias do bem. 8 vezes 8
64 mais todos os nonos, toda vez que o nono é príncipe, o arque, o chefe, o senhor, mais toda vez o 9 é príncipe, mais 8 noves, 8 nonos, 8 chefes, que dá 72. Vê só. Do outro lado, nas energias e frequências do mal, também temos 72 anjos, forças da cabala do mal. Os cabalistas hebreus descobriram, a partir do tetragrama e dos salmos de Davi, os 72 nomes de Deus e dos anjos, bem como dos gênios. Quantos nomes Deus tem? 72. Coincidência? Eu pergunto a vocês, o que nome significa? É uma redundância. Nome significa significado. Porque todo nome devia ter uma etimologia e um significado. Hoje é que nome não tem mais significado, embora em algum lugar do mundo pessoas usem da maneira correta. Mas nome sempre foi um batismo de significado. Portanto, o nome é o mesmo que dizer significado. Deus tem 72 significados, 72 nomes, 72 formas de ver, de trabalhar, de características, de qualidades. Entenderam? Exatamente como a ciência. Não acredita no que eu estou falando? Vai estudar. Se você não acredita, vai estudar. Toca aqui, ó, toca nas mãos da Google lá e vê os cravos nas minhas mãos. Vai lá na Google ver se tem cravo. As marcas nas mãos. Dá uma procurada na biblioteca, são 72 virtudes cerebrais. Os magos egípcios e os árabes e os caldeus dividiam sempre os gênios em todos eles. E quem é que deu esse conhecimento para eles segundo Enoque? Gente, tem gente que está me assistindo agora e dizendo, mas tudo isso daí, irmão Akel, está lá no livro de Enoque. Não está. Enoque é um caminho, é um apontamento. Enoque não fala nada disso. Enoque materializa os anjos. Eu estou falando algo muito mais profundo. Quem é que deu revelação, conhecimento para os homens segundo Enoque? Ensinando feitiçaria, ensinando como atingir o código fonte. Gente, eles. Vocês lembram dos feiticeiros diante de Moisés, o que eles faziam? O que os feiticeiros faziam? Não é brincadeira não. Vocês não lembram do próprio Balaão? O que ele era capaz? Então eu estou dizendo que Deus é quem permitiu, em outras palavras, esses 72 que eu falei até hoje, filhos de Deus, que são energias dele, é Deus se manifestando e permitindo o homem, quando esse dá legalidade, quando esse quer conhecer o quê? O mal. Qual era o fruto do jardim do Éden? Como tudo começou, terminará. E se mantém até hoje e vai até o fim. Qual era o fruto? Ciência do bem e do mal. Porque o homem não morrerá se ele conhecer o bem e o mal. O homem não morrerá. Não deixará de existir. A existência está onde? No conhecimento do bem e do mal. É por isso que Deus revelou o mal para o homem e plantou uma semente do mal no coração da humanidade. Para quê? Para que se manifestasse o oposto, com mais glória, com mais força. Porque se existe um mal pujante, existe um bem pujante. Não há como o homem conhecer a bondade do Senhor sem a severidade do Senhor. Ele precisa conhecer o mal do Senhor. Então foi o próprio Deus quem permitiu isso daqui. A grande corrupção do gênero humano. O que você está falando, irmão? É que você está dizendo que é Deus quem fez tudo aquilo e depois desfez, mandando água e destruindo o que ele fez? Uai, tão assustado por quê? Número 1, quem é que deixou a serpente entrar no jardim? Número 2, quem é que fez Caim sabendo que Caim mataria Abel? Número 3,
Quem é que fez o mundo sabendo que bilhões se perderiam? Número 4. Quem é que fez os monstros marinhos, os animais terríveis, os venenos, as plantas venenosas? Vai por aí afora. Número 5. Quem é que disse, eia, desçamos ali, confundamos os homens? Quem é que confundiu os homens com línguas? Ué? Eu não estou nem falando do espírito que ele enviou maligno para Saul, eu não estou nem falando... Gente, é Deus. Quem é que endureceu o coração de Faraó, fazendo o povo de Israel sofrer mais do que já estavam sofrendo? Quem é que mandou oferecer um sacrifício, um ritual para Azaziel, que é um príncipe do mal? Adivinha quem era o príncipe Azaziel? Quem era Moloque? Quem era Astarte? Quem é Astarote? Quem era? Aí ficam os desigrejados satanizando tudo. Nimrod, Semiramis, Nimrod. Você não tem que gostar dos dois mesmo. Eles são patriarcas e matriarcas. Patriarca e matriarca da maldade, do paganismo. Muito bem. Só que é Deus quem fez o paganismo. Só que é Deus quem fez tudo isso daqui. Por quê? Ai. Gênios da espiritualidade, gênios das virtudes, gênios da saúde. Isso aqui segundo os magos, em toda a história. Segundo os cabalistas místicos, cada arcanjo tem um tempo do ano para trabalho específico. Tem um tempo do dia também para trabalho específico. E ainda tem salmos de Davi, que são rezas, orações, desejos, em homenagem a eles, oração a eles, para que eles possam se manifestar em legalidade. Ou seja, os salmos são usados até hoje, não sei se você sabe, para invocar os filhos de Deus. Os salmos. Até hoje. Eles é que possuem suas características, para eles que possuem suas características de atuações. Revelações sobre as manifestações, cores das energias de Deus. Luz tem cor? Pode ter. Energia tem cor? Pode ter. Quem assistiu os meus vídeos que eu falei sobre isso? Quem não assistiu tem que assistir vídeo. Pirâmides do bem e do mal, vídeo. Deus, o código-fonte, vídeo. Quem criou Deus e tantos outros? Que eu falei das 7 cores. Quem lembra? Trilogia O Céu. É aqui que eu falei, são 7 notas musicais, são 7 cores, são 7 isso, 7 aqui. Gente, é lindo isso. O 7 e o 6 em tudo. Agora, vos revelo que esses 7 chefes, olha aqui, ó. Quantos planetas são no sistema solar? Quem lembra? São 7 mais 8. Mais um, quer dizer. Porque tem um que fica entrando e saindo. Não é? Agora, escute isso aqui. Quem conhece aí o Miguel? Ele representa o azul. Quem conhece o Uriel? Representa o rubi. Quem conhece o Gabriel? Representa o branco. Quem conhece o Rafael? Representa o verde. Quem conhece o Jofiel? Amarelo ou dourado. Quem conhece o Chamuel, vermelho e rosa. O nome desses que eu estou falando está lá no livro de Enoque. Quem conhece o arcanjo Zadkiel, ele é o roxo, o violeta. O livro de Enoque dá o nome desses 7 arcanjos. A saber, Uriel, Rafael, Raquel, Saracael, Miguel, Gabriel e Remiel. Segundo a Bíblia e a teologia deficiente que a interpreta de forma míope, os anjos são apenas mensageiros e executores das ordens de Deus. Aí o teólogo vai citar Gênesis 16:10, Daniel 6:22, pode citar à vontade. Mas a teologia cai em contradição se segura aí, aperta o cinto. Epifanias, teofanias, Miguel, Jesus, anjo do Senhor, e assim vai, eu vou explicar uma por uma. Quem sabia que adventistas e uma outra classificação religiosa cristã dizem, não são todos adventistas, que Miguel é Jesus? Toda vez que você ler Arcanjo Miguel, você lê Jesus.
Os próprios teólogos evangélicos dizem isso, só que eles sempre trazem um ponto de luz que não encaixa no todo, na coerência. É sempre um ponto de luz só. Eu estou trazendo o todo. Não posso cortar nada. Eu estou trazendo o todo. Por que você acha que o bate-papo está restrito, hein, Sheila? Quais são as Por favor. O que é epifania? O que é teofania? Manifestações de Deus. Quantos anjos foram na casa de Abraão? 3. 2 subiram a Ló, desceram. Você que sabe o que é. É ambiguidade aquilo ali, montanhas e vales. Entenda o seguinte. 2 foram para o quê? Para tirar Ló e sua família. 1 ficou. E Abraão se prostrou diante dele. Toda a teologia unânime, teofania, era Deus em forma de anjo. Uai! Eles estão caindo em contradição. Porque se algum deles assiste esse meu estudo revelador e diz heresia, profundo satanismo, maçom do inferno, filho do diabo. Sou filho do diabo mesmo. E de Deus também. Aliás, todos nós. Então, teofania e epifania acaba com toda a teologia angelical deles. Miguel e Jesus, então, o enviado de Deus, aquele que saiu do seio de Deus, o Emanuel, Deus conosco. Tem mais. Quem já foi da Assembleia de Deus, da Quadrangular? Quem aí já foi? Pentecostal. Você sabia que a teologia pentecostal diz que todas as vezes no Tanar, no Velho Testamento, que aparece a expressão anjo do Senhor, anjo do Senhor, anjo do Senhor, se refere a Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quem sabia? Eles estão dizendo que anjo do Senhor é Jesus Cristo vindo o quê? Vindo em forma de anjo. E falando como? Falando em forma de anjo. Meu Deus do céu! Você viu como é que as coisas são? Pegue essa parte do estudo. O vídeo é longo, as trilogias são longas, é muita coisa a ser dita. Pegue essa parte aqui e apresente para eles. Ou chegue para eles e diga isso. Você vai derrubar toda a teologia angelical que eles têm. Bom, se eles mentem sobre trindade, mentem sobre templo, mentem, não é nada difícil para vocês acreditar que ele seja mentira também a questão dos anjos. E na interpretação dos anjos, então, quando eles dizem que anjos são espíritos, como diz Hebreus, que servem a Deus e também aos servos de Deus, Salmo 34, 7, ou quando os líderes cristãos chamam de anjos de luz, espíritos de luz, pior ainda, ou melhor ainda, seres de luz. Por quê? Porque é a emanação das qualidades positivas de Deus. Por isso, luz. Ou emanação das qualidades negativas de Deus no crivo. Só isso. Mais nada. A Idade Média e as deturpações. O que a Idade Média fez com você? Fala em anjo, você imagina aquele anjo errado. Fala em inferno, você imagina num lugar que existe, que pessoas são presas fisicamente. Demônios, você lembra de outra coisa errada. Trindade. Veja quanta coisa errada. Agora vamos para uma grande revelação e a última de hoje, porque amanhã são as maiores. Amanhã, o pessoal de Balneário já sabe. O pessoal que está aqui comigo já sabe. Amanhã é, como sempre, o último capítulo. Aí vocês vão entender o porquê que Deus fez isso aqui.
Por que que Deus fez isso daqui? Por que ele fez o mundo assim? Amanhã. Mas hoje eu tenho uma grande revelação também. Como tem. Aliás, acho que tudo aqui, né? Tudo que eu falei até agora, que eu tô vendo nos comentários aqui, o pessoal tá dizendo, hoje tá difícil. Não tô conseguindo entender nada. Cabe uma revelação hoje aí? Aqui tem uma pessoa... Não é esse tipo de revelação. Essa é charlatanismo. Mateus 4 já aconteceu outras vezes. Quem se lembra que eu ensino vocês na trilogia Quem é Deus? Deus é bem e mal, Deus é o diabo. Que eu ensino vocês. E coloquei até um filme, quem não assistiu, vai lá no facebook.com/ecorgânica. Vai no instagram.com/ecorgânica, tem um filme pequenininho, um pedaço de um filme que eu coloquei, que a Márcia me mostrou de Porto Alegre, que representa exatamente isso que eu estou falando, ilustra que Deus estava manifestado por meio de Jesus Cristo, o Yahshua, aquele que tem 72 nomes. Ele estava... E os 72 nomes contêm o tetragrama, hein? As 4 letras. Vamos lá. Ele estava tendo uma luta contra si mesmo, seu diabo, e vencendo o seu terceiro poder, o seu mal. E eu provo isso como? Muito simples. Que discípulo que estava lá no deserto? Aquilo só foi registrado porque o próprio Jesus contou. É mais uma história que ensina. Quer mais? Nos dias que Jesus orava, como é que registravam se não iam com ele orar? E no último dia, lá no Getsêmani, que ele estava orando, que ele suou gotas de sangue, que os 3 discípulos mais próximos ficaram distantes dessa vez e dormiram. Se eles dormiram e estavam distantes, como que se soube a frase, por exemplo, passa de mim esse cálice? Imaginando o Gólgota, o inferno de Jesus, era o purgatório de Jesus. Você não está entendendo o que eu estou falando? Você tem que assistir a primeira parte. A primeira parte dessa trilogia eu digo que a cruz é o inferno de Jesus. É Jesus quem disse isso, o fogo. Ele tinha que passar pelo fogo para depois tacar fogo no mundo. Muito bem, se ele estava vencendo o seu diabo em Mateus 4, Lucas 4, ele também venceu o seu diabo quando ele esteve no Getsêmani, orando. Orando ali é nada mais, nada menos que na conversa interior, em seus desejos mais profundos, de ir para a cruz ou de não ir para a cruz. Sabe aquela conversa que a gente tem existencial de vai valer a pena? Qual escolha eu faço? Qual é a melhor escolha? Então Jesus venceu o terceiro poder, seu diabo. O diabo não tem poder, não é um ser chifrudo que leva ele para o pináculo do templo, a montanha, nem fica falando de pão e pedra. Não, é tudo tipológico. Ele ficou no deserto? Ficou. 40 dias, 42? Ficou. Mas é tudo tipológico. O que eu estou dizendo agora? Lá no Velho Testamento, isso aqui já tinha acontecido. Viu? O Jairo está falando ali da hematidrose, mas eu já falei sobre isso em vídeos, que não é assim. A questão do suar gotas de sangue é um acréscimo, mas a gente aprendeu assim, né? Eu falei isso lá, num vídeo sobre isso, mas eu não me lembro o título, que é tanto vídeo. Não sei se você chegou a assistir tudo. Quem assistiu esse vídeo que eu falei isso? Mas ó, eu não sei nem o título que é. É o... não vou me lembrar. Eu acho que é aquele vídeo O que mais doeu em Jesus. Acho que foi naquele. Mas não me lembro. Tá difícil. Cada vez vai ficar mais difícil. Porque daqui a um tempo, imagina, daqui a 7 anos, tem aí 10 mil vídeos. Como é que eu vou lembrar de título? Vamos lá. Tô acabando. Quem lembra o arcanjo Miguel lutando contra quem? Contra Satanás.
E disputando o quê? O corpo de quem? De Moisés. Gente, isso aqui não é Power Rangers. Gente, não tem cabimento. Satanás, sabendo quem é o príncipe-chefe, o grande arcanjo Miguel com espada desembainhada de fogo flamejante, ele ousar tirar uma espada ou alguma arma cósmica de outra dimensão e querer enfrentar. O que é que tem? Tem uma kryptonita igual o Superman que mata o Miguel no final? Ou é igual o Batman e o Superman que ficam lutando e aquilo nunca termina? Para que teve uma guerra no deserto disputando o corpo de Moisés se Satã sabe que não tinha como vencer? E por mais que pudesse ter uma Miguel Kryptonita, uma Angel Kryptonita, que pudesse destruí-lo, Deus não mandaria uma legião de anjos ou não desceria e não acabaria com ele? E eu pergunto, tem como acabar com o diabo se a própria Bíblia tipologicamente diz que ele vai ser lançado lá no Geena, que é o lago de fogo, que até o inferno é lançado lá, e que ele vai ficar queimando dia e noite? Quer dizer, o bicho não morre, meu. Não tem kryptonita que mate o diabo. Nem Deus consegue matar ele. Não dá para entender que não tem morte. Não dá para entender que é tipológico, meu Deus do céu. Não teve guerra nenhuma, não teve espada nenhuma. O que você está imaginando, Miguel? E o corpo de Moisés? O espírito de Moisés ali perto, 72 horas depois da morte, só olhando, espada para cá, espada para lá, e torcendo para que Miguel vencesse. Estão disputando meu corpo. Miguel, vai Miguel, vai Miguel, meu corpo tem que ficar contigo, vai Miguel. Oh, Jesus Cristo. Tem que evoluir, gente, a interpretação da Bíblia, pelo amor de Deus. Vamos ler? Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava, é aqui que cria-se a ideia de uma disputa física a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário disse: o Senhor te repreenda, Judas 1:9. Segundo a paupérrima teologia cristã, anjos têm asas ou não, arcanjos são guerreiros com espada ou não, querubins têm forma semelhante à humana, aí cita Êxodo 25, ou de animais, Ezequiel 41, e os serafins, Isaías 6, tem 6 asas. Não precisamos nem falar da interpretação absurda sobre Lúcifer e a batalha entre os anjos e demônios. Eles não conseguem ler metáforas, linguagem de criança, quando é literal, quando não é, quando é figurado, quando é tipológico, e antropomorfismos quando realmente necessário. Olha para cá e entenda o que é que aconteceu em Mateus 4. Jesus lutando contra ele mesmo para dar exemplo. Só registra para dar exemplo. O que é que Deus estava fazendo aqui? Deus está dando uma história que Judas aprendeu. Judas não sabia. Lembra de Jesus falando? Coloca aquele texto, Fábio Viana, que você colocou antes de ontem. No Evangelho de João. Que Jesus disse: muitas coisas eu gostaria de vos falar, mas vocês não estão preparados para ouvir e para entender. Gente, Judas era um daqueles discípulos que não entendia a profundidade das coisas que eu estou falando para vocês hoje. Então, segundo sua inspiração e seu conhecimento, o que é que Judas escreveu? Exatamente como tinham o entendimento. Para eles, para muitos deles, discípulos, o diabo era um ser mesmo. Quem que eu começo a ver que possivelmente, como Salomão, realmente entendia o que era o diabo? Sabe quem? Paulo. Paulo entendia. Porque Paulo, nas suas cartas, dá a entender que esse entendia como Salomão. Paulo era por isso que ele foi escolhido. Então entenda, a Bíblia é um livro de referências, não é sagrado, não é místico, não teve um ectoplasma santo revelando palavra por palavra.
E entenda também o que é que significava. O anjo Miguel é a qualidade, a virtude do Deus guerreiro quando necessário para proteger o corpo de Moisés. Por quê? Porque Deus estava vendo no holograma lá no final, na grande tribulação, que ele vai precisar de 2 testemunhas, que é o plano dele. Ele pensou, vou usar 2 testemunhas no final por 144 mil, que aliás é 12 vezes 12, que aliás é 72 mais 72. Oh, quase que eu falo em língua. 72 mais 72 dá quanto? Chuta. 70, e pega a calculadora, não chuta não. 72 mais 72 dá 144 mil. E quem são esses 144 mil? Os 144 mil, 12 mil de cada tribo, simbolicamente, que vão ser salvos através do quê? Da pregação final do evangelho do reino. E quem é que vai pregar essa notícia? Quem é que vai falar desse reino? Moisés e Elias. Representa a lei, Torá e os profetas. Os 3 que jejuaram 40 dias e 40 noites aonde? No deserto. Que venceram Satã aonde? No deserto. Jesus venceu o seu diabo no deserto, Moisés venceu o seu diabo no deserto, Elias venceu o seu diabo no deserto. Jesus da graça, Moisés da lei e Elias dos profetas. Toda a lei se resume no quê? Em leis e profetas. Todo o Tanar se resume no quê? Compêndio de leis e profetas, Moisés e Elias. E no Monte da Transfiguração apareceu um holograma. Holograma de quem? Holograma de Moisés. E holograma de quem? Holograma de Elias. E os discípulos disseram, que bom é este lugar, estamos vendo Moisés e Elias. Eles nunca viram eles, mas quando eles viram, reconheceram. Olha que coisa, código-fonte. Eles não sabiam a fisionomia de Moisés, mas eles reconheceram na hora. É Moisés, é Elias. É assim que a gente vai ser na eternidade. Já falei isso na trilogia O Céu é Aqui, mas eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando que o que é que esse texto aqui representa de Judas, por exemplo, 1:9? Essa disputa pelo corpo de Moisés é Deus pensando com ele mesmo, vale a pena eu preservar o corpo de Moisés? A matéria. Porque se eu preservar o corpo de Moisés, eu posso usar lá no final. Quem lembra do que Deus fez com Elias? Preservou o corpo de Elias. E como é que preservou? Estou quase falando em línguas aqui. Estou me segurando. Não sei se eu falo aquela língua do padre carismático, salamandra, salamandra. Eu vou fazer 3 perguntas para encerrar. Pirâmide, triângulo, triângulo, triângulo. Deus, na qualidade de guerreiro, quando a pessoa... Nós temos Miguel dentro de nós. Você tem um Miguel aí dentro. Quando você está fazendo exatamente como Jesus fez. Vou usar ou não vou usar? Vale a pena ou não vale a pena? Eu tenho que disputar isso, eu tenho que decidir isso. Que contenda interior. Aí ele decidiu, vou usar. Aí o que ele fez? Preservou o corpo de Moisés. Então pergunta a vocês, no final da disputa entre o lado bom, energia positiva e negativa, quem venceu? Aí faz sentido, né? Ou vocês preferem a história de uma espada batendo no diabo? Sai sangue ou não? Ó. Gente. 3 perguntas. O corpo de Moisés foi preservado ou não foi? Segunda pergunta. O corpo de Elias foi preservado ou não foi? E como? Quem acerta? Quem sabe como é que Elias foi preservado o corpo dele? E o terceiro da pirâmide, Jesus Cristo. O corpo de Jesus foi preservado ou não foi? Jesus foi assunto aos céus. E por que o corpo foi preservado? Porque ele voltará na mesma imagem, na mesma teofania, com aquela imagem do anjo
anjo de Deus, Yahshua. O anjo que salva. Que lindo, gente, não é? Então, Satã lutando contra Miguel. Deus, de novo, repete a mesma história em Mateus 4. No Velho Testamento, ele luta contra ele mesmo. E no Novo Testamento, que na verdade não é novo, é intermediário, nos Evangelhos, Mateus 4, Lucas 4, o que nós temos? Uma luta interior. Para vencer o quê? O terceiro poder. E depois que ele venceu, ele disse o quê? Vocês precisam vencer como eu. Ele deu exemplo. Se ele venceu o seu diabo, o seu lado mal, você também pode vencer e tem que vencer. Aliás, se você quiser merecer existir, você precisa vencer. Amanhã, grandes revelações do porquê que ele fez tudo isso. Amanhã faz todo sentido. Amanhã é o arquétipo, amanhã é o topo da pirâmide para fechar a trilogia. E eu chamo todos vocês para amanhã, como sempre chamo. E termino com Túlio Melo, nosso grande irmão, cantando para vocês do palco.